Boa tarde. O programa Primeira Página desta semana, às vésperas do Dia dos Namorados, vem diferente. Nós vamos falar dos negócios do amor, mais precisamente de como as mulheres enxergam o sexo atualmente. Vocês vão se surpreender. Acompanhem. Empresa especializada em pesquisa de mercado e monitoramento, a Ribot acaba de descobrir que 4 em cada 5 mulheres estão dispostas a, digamos, apimentar a relação para o bem do casal. Em tempos de filmes como 50 Tons de Cinza e de consolos como o chamado Rabbit, misto de massageador e substituto do homem para ser elegante, é bom o chamado sexo forte prestar atenção a essa nova espécie de queima de sutiãs, como foi nos anos 60 a libertação feminina. Eu recebo aqui a Ana, desculpe o sobrenome da produção. Castro. Ana Castro, que é diretora da Ribot. E eu queria que você comentasse por que dessa pesquisa. Então vamos lá, Luiz. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouco não só da nova queima dos sutiãs, mas entender um pouco essa nova mulher nesse novo momento de mercado. E quando começou 50 Tons de Cinza, lá atrás, no ano passado, início do ano passado, e começou a saga das trilogias e a mulherada empolvorosa, querendo ler, discutir, saber, qualquer roda que você chegava, estavam falando de 50 Você Tons leu? Não li, mas eu assisti o filme. E aí... Gostou? Não gostei. Depois eu te digo por quê. Eu quero saber porque eu também não vi o filme nem li o livro. E aí a gente começou a notar, monitorar esse comportamento e entendeu que ali tinha uma oportunidade de descobrir um pouco com essas mulheres o porquê isso as deixava tão empolvorosa. Falar de um assunto que era sadomasoquismo, colocar para fora fantasias sexuais, brinquedos, erotismo, uma coisa que sempre foi tanto tabu na nossa sociedade. E a gente resolveu ouvir o nosso público, que é aí uma coisa de prática que a Ribot sempre faz, ouvir o consumidor e entender o porquê desse novo comportamento. A gente foi para a rua, Brasil inteiro, pesquisa realizada com 2.000 mulheres, tanto pelo telefone quanto pelas ruas. E o resultado foi absolutamente surpreendente. A gente descobriu que aquele tabu do sexo da época das nossas avós e mães já não existe mais. Elas querem mesmo falar para o parceiro, pedir, comandar, seja submissa ou nativa, elas querem colocar para fora o que elas desejam. E esse foi um resultado absolutamente surpreendente para a gente, o que mostra agora, deixando de lado a analogia, a brincadeira da queima do sutiã, um novo momento de mulher. Uma mulher mais ativa, mais moderna, mais arrojada, mais ativa no que deseja, sem vergonha, sem medo, mas querendo, acima de tudo, ser feliz, ser realizada com o seu parceiro. Quantos estados vocês fizeram? A gente fez em mais de 10 estados, nas principais capitais do país. Foram 2.000 entrevistas. 2.000 entrevistas. E vocês separaram por idade, até para dizer, olha, a mais jovem isso, a mais velha aquilo? Sim, Luiz. Em algumas tabulações, que a gente, na verdade, quando você formata, tabula uma pesquisa, quando você vê um númerozinho que dá uma leve distinção na média, aí você analisa ele individualmente. Tem 2 coisas que nos chamaram muito a atenção. Quando a gente fala do orgasmo, as mulheres mais velhas, acima de 35 anos, conseguiram atingir o orgasmo mais cedo do que as mulheres mais jovens. As mulheres abaixo de 25 anos estão demorando entre 3 a 4 anos para atingir o orgasmo. Nossa, e tem uma explicação para isso? Pô, eu acho que elas estão quer dizer começando que a minha mais geração cedo. trabalhava melhor, Eu acho né? que elas estão começando mais cedo, Luiz. É. E aí mais inexperiência e tal. E a gente vê também que o número de masturbação, mais 70% das mulheres declaram fazer a masturbação, e isso faz parte da rotina, e também isso é um número que aparece maior nas mulheres mais novas. Ah, isso que eu ia perguntar, né? Elas se Sabe. permitem mais, Exatamente. né? Até porque não estão sendo contempladas adequadamente. Exatamente. Não tem a ver com aquela questão assim da facilidade, do dormir em casa com o namorado, essa iniciação muito cedo, que você não tem um envolvimento maior como era antigamente? Com certeza, eu acho que sim. Eu acredito que hoje a gente tem um contra, que é o sentimento, o afetivo, o lado afetivo. As mulheres, elas
aguentam, aturam menos do que as nossas avós e mães aguentavam, dado aí a quantidade de divórcios que só aumentam cada dia mais. Então a gente vê sim essa liberdade maior nas mulheres mais jovens, mais contemporâneas, mas sem dúvida alguma a gente também acredita que as mulheres mais maduras, elas viviam mais, ouviam mais, eram instruídas mais antes de iniciar a sua vida sexual. E aí hoje essas meninas, elas iniciam mais jovem e muito curiosas, e a internet vem sendo um meio de busca pela informação, vem crescendo, né? 57% das mulheres declararam que elas procuram informações na internet, mas também consultam suas amigas, ou seja, elas querem fazer a troca de experiência, e aí a gente vê claramente essa divisão de comportamento entre as mais jovens e as mais experientes. Olha, os dados dessa pesquisa, desculpa, são, além de interessantes, são complexos para análise. As mulheres estão para lá de desenvoltas, né? E o que me parece hoje, olhando a geração dos 40 anos, é que a mulher, por ter conquistado a independência financeira, ela tem um pouquinho menos de paciência do que aquela mãe dela, que talvez não tivesse a independência financeira ou tenha sido educada para suportar mais, digamos assim, né? A mulher brasileira está disposta a sair do armário para falar de prazer? Sem dúvida. Absolutamente disposta. Perdeu a vergonha? Já saiu. Ou não era vergonha? Ou era repressão? Acredito. Ou era educação? Acredito que é um misto de tudo. Acredito que uma educação, uma sociedade, uma repressão consequente dessa sociedade mais machista, mais conservadora, e hoje essa mulher já saiu do armário. Ela não está saindo, ela já saiu. 80% das mulheres declararam que fariam qualquer coisa para melhorar a sua relação com seus parceiros. Nossa! 40. 4 em 5 mulheres estarem dispostas a tentar algo diferente pelo parceiro, que eu também acho que deve ser por ela, principalmente, pode ser interpretado como? Pode ser interpretado que essa mulher não mais fica numa zona de conforto. Ela não quer mais a comodidade na relação sexual, ela não quer mais a rotina da relação sexual, ela está disposta a apimentar, ela está disposta a buscar artifícios eróticos, brinquedos, revistas, livros, enfim, o que quer que seja, que for preciso para tornar essa relação sexual mais prazerosa. Tem um dado super interessante que foi outro número que nos chamou muito a atenção. Mais de 50% das entrevistadas disseram que sim, traem se estiverem insatisfeitas sexualmente. Credo. Tem uma imagem antiga que, assim, sabe como é que o casamento acabou? Quando você está vendo uma partida do seu time de futebol preferido e a mulher desfila na sua frente entre você e a televisão, completamente nua, e você, dá licença um pouquinho. Então. Exatamente. E aí, quem sabe traindo, ela consegue apimentar o casamento. Quando vocês falam em brinquedos na cama, fantasia, acessórios, o que é? Com ou sem parceiro? Com parceiro. Essa pesquisa, ela visa entender o uso desses brinquedos para apimentar a relação com o parceiro. Então vai desde filmes, óleos, fantasias, qualquer recurso que seja eletrônico, material, físico, para que apimente a relação entre dois. Tá valendo. Não faz muito tempo, eu ouvi um depoimento feminino sobre um tal de rabbit, que traduzindo aí é coelho. E eu fiquei muito curioso. Essa moça, sinceramente, vai ter dificuldade de arrumar homem, porque ela está satisfeitíssima com o seu parceiro de quase todas as noites. E a descrição dela é de um entusiasmo que eu não vi em casamento nenhum, nem os recém-casados. Deve ser bom, gente. Rabbit. Qual a proporção de mulheres que topam esse tipo de brincadeira na alcova? 87% das mulheres topam qualquer tipo de brincadeira. E aí, na verdade, existe uma variação bem grande, que eu vou passar aqui para você só para a gente ter uma noção dos números. Para você ter uma ideia, 75% das mulheres já fez ou toparia fazer venda nos olhos. Bastante coisa. 65% já levou palmadas e gostou. 41% das mais velhas toparia fazer bondagem. Você sabe o que é isso, Luiz? Bondagem. Eu tenho alguma coisa a respeito aqui, deixa eu ver. Se eu fui aprender o que é a tal de bondagem.
Eu acho que é troca de role papel. play. Esse é o Vamos traduzir um por um aqui. Vamos começar assim. Venda nos olhos, você falou, né? Venda nos olhos. Depois eu volto para as perguntas aqui. Palmadas, você falou. Isso. Bondade, que vem a ser imobilizar o parceiro. Exatamente. Parcialmente ou totalmente? Exatamente. Parcialmente ou totalmente. É sadomasoquismo, depende de ser parcialmente. E pode não haver a penetração. Imobilizar ou o homem ou a mulher? Exatamente. Porque os dois amarrados não vai dar nada, né? Aí é bondade à portuguesa, desculpa os portugueses. Roleplay é isso? Exatamente. O que é trocar o papel do outro? É um jogo, exatamente. É um game em que você tem um papel e tem outro, a gente pode brincar de trocar. Mas é assumir papéis tipo ator ou eu virar mulher e a outra virar... O que você quiser. Aí deixa a fantasia trabalhar e vai ser feliz. E aí, o que rola na pesquisa aí que já fez? Quem 44% gostaria de fazer. Gostaria. E 26% já fez. Nossa, tô por fora desse negócio aqui. Troca de poder. 42% já fez. É muita gente. Sexting, que é a troca de mensagens e fotos picantes. Quer dizer, eu começo aqui... SMS. SMS, Isso WhatsApp. não dá cadeia depois? Não vamos falar aí no tribunal, a hora que briga. Com certeza. Quem topa fazer isso ou quem faz isso? 72% já fez, Luiz. Tirar fotos eróticas, isso é um perigo. Isso, né? É um perigo. De quem diria as nossas atrizes hollywoodianas, né? Pois que foram pegas aí com as suas fotos. E com as fotinhas assim que depois conta, Não né? valeu Porque elas são tão trabalhadas, ficam maravilhosas, né? E aí vem aquela fotinha doméstica e tal. Exatamente. Quem faz, quem não faz? 48% já fez. E nesses itens todos que a gente está abordando, tem diferença de idade? Quer dizer, a mais velha não fez, quer fazer? Tem. Por exemplo, na bondade, Luiz, as mais velhas não fariam. E as mais novas estão mais instigadas a fazer. Porque amarrada, você sabe que pode dar uma confusão, né? Você pode ser levado para algum lugar, pode ser sequestrado. Troca de casal, não acredito. Troca de casal e ir pra cama com desconhecido. Opa, vamos lá. 42% iria pra cama com desconhecido. E acabou aquela história que a mulher só faz por amor, né? Elas viraram um homem também, né? Exatamente. Esse homem é um predador, a mulher também agora, 50% delas quase, predadoras. Exatamente, a busca pela liberdade, é a satisfação. Rapaz, né? Mas aí eu brinco, Luiz, que hoje em dia é muito fácil ser homem nesse sentido. Porque na verdade antes você tinha que encantar a mulher, rolava um certo laço, um afetivo. Todos os homens brincavam, tinha que levar pra jantar, pagar uma garrafa de vinho. Hoje não mais, nem abrir a porta. Não precisa abrir a porta, mas entra aí. 42% das mulheres. É bastante coisa. Troca de casal, não acredito. Troca de casal. 50% acha que jamais faria e 23% gostaria de fazer. O famoso menage. Aí já é mais do que troca de casal, né? Aí a troca de casal com mais pessoas. Aí já é mais um na relação, né? Exatamente. Teve um especial na Globo, recente, né? Colocaram a Paula Oliveira. Né? Exatamente. Aliás, hoje estava circulando um comparativo de nádegas, né? Porque parece que essa novela das 11 aí do Valci Carrasco botou uma nádega masculina. E eu me surpreendi no Facebook, tinha cheio de homem achando a nádega masculina muito melhor do que da Paola Oliveira. Eu acho que realmente os papéis estão muito estranhos, né? Fazer fora do próprio quarto. Isso eu acho que já é mais comumzinho, né? Já é mais já papai e mamãe. Já. O velho bom motel, né? E aí é percentual? 98%. Quase todo mundo já fez isso. Bom, imagino que sim. Eu vi bobagem. Todo mundo. Todo mundo, também, quase 100%. Quase 100%. Filmes eróticos em conjunto. 64% apelam para os filmes eróticos em conjunto, para apimentar a relação. É bastante coisa. E homenagem aí que seja 50%. Acha que jamais faria. E entre quem já fez, 70% gostou da experiência. Ou seja, altíssimo índice de aprovação. Vamos entrar no detalhe da pesquisa.
Você fala aí em mulheres jovens e mulheres maduras. Quais são as mais atiradas? Imagino que as jovens... As mais jovens, as abaixo de 35 anos. As que praticam mais a masturbação, as que trazem o orgasmo hoje como uma forma mais aberta de se falar, busca pelo orgasmo, e que também, consequentemente, demoraram mais para descobrir esse orgasmo, para chegar nesse orgasmo, como eu te disse, de 3 a 4 anos. Mas são, sem dúvida alguma, as que mais conversam sobre o assunto, que mais buscam informação na internet, que mais debatem o assunto com as suas amigas e com o próprio parceiro. E a mulherada admite ter fantasias sexuais na pesquisa? Mais de 80%, Luiz, admite ter fantasia sexual e, por consequência, buscam esses brinquedos, esses outros, né, atributos, esses fetiches para conseguir atingir o seu prazer. E agora vamos entrar no lado mais psicológico, talvez a pesquisa não tenha atingido isso, mas a gente pode supor, né? Elas admitem na pesquisa, mas elas comunicam isso ao parceiro? Sim. E como é que os parceiros será que reagem, né? Porque fantasia sexual você pode fantasiar o que você quiser, inclusive com outro, Claro, né? claro. Outra. Claro. Né? Assim, Luiz, a gente vai começar a entrar, como você disse, no lado mais psicológico, mas aí analisando o consumidor e saindo também do âmbito da pesquisa, que é um pouco do nosso papel da IBU, analisar o consumidor, a gente entende que assim como existe uma mudança do comportamento feminino, existe uma mudança do comportamento masculino. Os homens hoje saem mais tarde de casa, da casa dos pais. Eles buscam menor quantidade, relações mais sérias, e eles têm medo das mulheres hoje. Por quê? Em função de toda essa liberdade de expressão, digamos. Então hoje, um homem que olha para uma mulher meio torta, que ela diz, vamos fazer isso ou aquilo para apimentar a nossa relação, ele já está deixando de entender que existe uma nova mulher. Mas existe uma aceitação dos homens? Sim, existe. Mesmo porque a consequência é uma satisfação para os dois e uma melhora na qualidade de vida do casal. Falando em pesquisa, como é que está o mercado de pesquisa em função até dessa crise? É bom ou ruim ter crise para vocês? É ótimo, Luiz. Em épocas de crise, uns choram e outros vendem lenço. A gente costuma brincar na Vendem lenço. A gente costuma brincar na IBU que a gente vende lenço. Na verdade, essa é uma brincadeira, por quê? Porque vender o lenço significa entender o teu consumidor. Não é a minha opinião, Ana, não é a tua opinião, Luiz, não são os nossos achismos. São dados, estatística, numa proporção, numa quantidade que nos traz minimamente aí bastante acerto e pouco erro. Então, as margens que a gente costuma trabalhar são de 95% de acerto e 5% de erro. Então, a gente entende o que o consumidor quer, o que o consumidor demanda, o que o consumidor busca, quais são os anseios, quais são os medos, quais são as expectativas, desde entender o que ele está colocando mais na cesta dele do mês, tirando. Então, hoje as marcas, sejam elas vendedoras de produtos ou serviços, buscam cada vez mais entender o seu consumidor para poder atingi-lo da melhor forma, para poder comunicar da melhor forma e, consequentemente, vender. Todo mundo está olhando na última linha, na ponta do lápis, a taxa de conversão, a taxa de retorno e a venda. Esse é o grande desafio do mercado e é para isso que a gente vem trabalhando. Até porque acho que não dá para ficar só colocando, bom, então o consumidor agora está buscando marcas de menor preço em função do que o bolso está mais curto. Tem também toda uma questão comportamental, que é isso que você está falando, né? Tem uma questão de status. Tem uma questão de benefício, tem a questão do merecimento. A gente hoje passa tanto tempo na rua, no trânsito, trabalhando, se dedicando a outras coisas que não só a nós mesmos. Então existe aquele momento da compra, do mercado, da realização, de uma viagem do carro. Eu falo, eu mereço fazer isso, eu mereço me dar de presente. E aí a questão da marca, muitas vezes, é tão sutil, é uma linha tão tênue, o que é custo-benefício, o que é custo emocional. Como é que é esse consumidor de hoje? Vocês que fazem muita pesquisa, assim, homem, mulher, de 30, 40, o que tem, o que eles trazem de novo, o que eles buscam, os anseios? Muitas coisas legais. Na verdade, a gente divide muito além de homens e mulheres por classes sociais. Hoje a gente sabe que uma pessoa de classe A é impactada por 7 mil marcas durante um dia. E uma pessoa de classe B, C por 5 mil marcas. Então, o que inevitavelmente, seja homem, mulher, 10, 20, 30, 80 anos, esse consumidor quer ser conhecido, ele quer ser notado, ele quer receber uma mensagem que seja individualizada e dirigida a ele. Ele não quer mais fazer parte da massa. Essa é uma premissa básica hoje
para todas as marcas e todos os tempos, e é o que a gente vem trazendo muito dentro da Ibu para os nossos clientes. Saiba quem é o seu consumidor. O consumidor de hoje, ele é mais informado, exigente, ele quer qualidade, ele sabe que muitas vezes pagar um pouco mais lá na frente tem um benefício maior em função da qualidade, ele faz conta, ele pesquisa muito. Hoje a gente trabalha com alguns segmentos que o processo de compra demora 90 dias em casos de produtos com valores maiores, de bens duráveis. Então esse consumidor hoje ele está muito exigente. E a pesquisa está facilitada pela internet também, né? Você Sem dúvida tem condição alguma. de ver preço no norte, no nordeste, em casas diferentes, de lojas diferentes. Sem dúvida alguma. Monitorar o mercado, o consumo, os seus concorrentes, entender quais são as oportunidades e os gaps do mercado, sem dúvida alguma, hoje é essencial para esse momento de crise e de novo consumidor. E essa mídia social, a internet, o que ela ajudou esse consumidor, o que ela atrapalhou? Tem coisas que ele deve comprar pela internet, tem coisas difíceis de comprar, né? Eu imagino que roupa eu não compraria pela internet, não sei se compra. Muito. É. Vestuário. E como é que troca se não serviu? Você tem políticas de troca pela internet hoje, né? Os e-commerces têm política de troca, você tem devolução até 30 dias, algumas lojas virtuais utilizam, você pode comprar no e-commerce e retirar na loja, e no momento você pode vestir. Então isso não é um problema. O e-commerce, sem dúvida alguma, é um segmento que vem crescendo, vai crescer cada vez mais, e é muito legal trazendo para o nosso assunto do mercado erótico. O segmento erótico, se não me falha a memória, é o segundo que mais cresce, só atrás de pet, segmento pet. Então, a rede social, a internet, o que ela trouxe para esse consumidor foi a informação. A informação da troca, a informação da experiência. Hoje, 95% dos consumidores que vão comprar um primeiro produto de uma primeira marca que nunca usou, ele pesquisa na internet para saber a reputação, para ouvir a opinião dos outros, para saber se vale a pena. Muitas vezes, quando o consumidor entra numa determinada loja para comprar um produto, ele sabe daquele produto mais do que o próprio vendedor. Não, esse negócio de pet aí tem sentido, né? Pela pesquisa de vocês, o pessoal está brincando mais e fazendo menos filho. Logo, vai procurar um cachorrinho, um gatinho para brincar, não é? Exatamente. A Veja concorda com a gente, Estamos né? que nem os franceses, né? Fazer eles fazem, mas filho que é bom nada, né? Esses desejos mais frequentes, vocês identificaram, assim, como é que salta mais aos olhos nesse desejo de apimentar, né? A gente falou um monte de coisa, de percentuais, mas assim, que desejo mais te chama a atenção, né? Em volume ou em excentricidade? Os fetiches, por exemplo. Né? Dos fetiches, o que mais nos chama a atenção são as trocas de poder e o sexting. O sexting, ele vem muito na onda do crescimento do mobile, né? Dos celulares. Hoje tudo você faz pelo celular. Você compra pelo celular, você tem e-commerce pelo celular, você vê sua conta bancária, você paga a tua conta da tua casa pelo celular, tua vida está ali, naquele dispositivo móvel. E você também apimenta a tua relação pelo celular, olha que loucura. O sexting pra gente nos chamou muito a atenção porque 72% já fez, e ele, olhando o consumidor, o comportamento do consumidor, ele é a consequência desse novo comportamento, em que o celular faz parte da vida do brasileiro. Tá aqui o tempo todo, no teu bolso, no meu bolso, ligado. O WhatsApp hoje virou uma potência em termos de rede social. Então, sem dúvida alguma, o sexting nos chamou muita atenção. De resto, Luiz, fantasias. A compra de fantasias, roupas, a velha boa enfermeira. Eu ia falar enfermeira, quer dizer, carne de vaca, né? Exatamente. Feiticeira, enfermeira. Mas isso é muito engraçado, porque voltando à questão psicológica, é você sair da rotina sendo alguém que não é você. Tudo é permitido. Tudo é permitido entre quatro paredes. Você falou em mobilidade, isso me veio a imagem, a seguinte cena, que é comum, não sei se fazendo sexo por celular, mas você vê duas pessoas num restaurante, um casal, as duas estão mexendo no celular e provavelmente estão cutucando outros, mas quem sabe eles não se comunicam assim também, né? Ficam com
trocando fotos, mensagens eróticas, em vez de falar direto. Apimentando a relação antes de chegar em casa. Você é capaz de apostar então que os 50 tons de cinza tem tudo a ver com essa, ou ajudou essa liberação, ou veio na consequência dessa liberação? Eu acredito que veio na consequência dessa liberação. A autora ela foi muito inteligente, muito sensível ao perceber já esse movimento da mulher, essa nova tendência de comportamento da mulher, a nova queima dos sutiãs, a busca pela liberdade de expressão, e ela também sentiu a vontade de colocar isso no papel, escrever e criar uma trilogia que fez o sucesso que fez no mundo inteiro. Acredito eu, se fosse há 20, 30 anos atrás, ela não teria tido a coragem e muito menos a aceitação no mercado da obra que ela colocou no mercado. 50 Tons de Cinza abriu portas, no caso da nossa cultura, para que as mulheres pudessem ainda mais ganhar força e colocar para fora o que vem buscando. Já o filme, em relação ao filme... Eu ia te perguntar, já que você viu o filme, o que você não gostou e o que você gostou? Olha, o filme, ele é a primeira parte, obviamente vai ter a sequência da trilogia, assim como os livros, mas eu acho que as pessoas elas esperavam tanto do filme, quase que um filme erótico, semi-erótico, e ele na verdade é um filme de romance. Ele é bem água com açúcar, ele tentou ser o mais politicamente correto possível, ele mostra a questão do sadomasoquismo, mas ele vem numa linguagem bem sutil. Eu acredito que o livro... O cara é um tirano, não é? Um tirano do sexo. Exatamente. E ela se sujeita a isso. Ela se sujeita a isso, ao sadomasoquismo, ela vira uma presa dele. Ela se entrega a ele como uma presa dele. E aí, assim, nós acreditamos lá na Embu muito que o livro, ele mexe com a fantasia de cada um. Eu leio um livro, eu interpreto a história de uma forma que você lê e interpreta de outra. E isso fez com que talvez potencializasse um assunto que estava um pouquinho esquecido ou por baixo dos panos na cabeça das mulheres. E isso explodiu de uma forma muito mais grandiosa do que a grande tela conseguiu passar. Porque ali tá ali, são 4 cores, cena, som, tua imaginação ela tá mais limitada do que no livro. Então, o filme deixou um pouco a desejar para mim nesse sentido. Em termos de expectativa. Exatamente. Né? Viu, marido? Lá em casa tem sexo todo dia. Com você ou sem você. É o que a pesquisa está dizendo. Cuidado, senhores. As mulheres são compradoras de produtos eróticos? Sim. Aonde? Seja nas lojas ou no comércio eletrônico. Eu vim pra cá agora pra fazer nossa gravação e eu passei na frente de um sex shop. E se a gente parar rapidamente e fizer uma retrospectiva no passado, 10 anos atrás, sex shop era aquela lojinha pequenininha, escondidinha, com um letreiro vermelho que só ligava durante a noite. Hoje não. Casa de polícia. Exatamente. Hoje não. Hoje elas estão em Moema, elas estão na Vila Nova, elas estão na rua, elas estão nos bairros nobres, elas não estão no subúrbio, no centro da cidade. E você vê parado, você consegue observar que as pessoas entram na hora do almoço acompanhado das suas amigas, numa roda de amigos ou sozinho. Acabou-se aquele tabu de, nossa, vou sair, esconder a sacola. As mulheres vão ao sex shop, elas compram pelo sex shop. As mulheres compram pelo comércio eletrônico. O e-commerce vem crescendo com essa venda e compram de tudo. É importante frisar isso. Que produtos? A pesquisa identificou, o Rabbit está entre os... Estou impressionado com esse Rabbit. Não tem concorrência. Compram Rabbit, compram... Não, eu não. Compram óleos, compram fitas, compram vídeos, compram fantasias, a nossa enfermeira... Compram tudo que tem disponível, as calcinhas comestíveis, as lingeries mais picantes, todos os recursos que o mercado coloca. Calcinha comestível. Que sabor? Tem sabor também? Tem sabor, chocolate, morango, baunilha, tem para todos os gostos. E eu acho que é bacana também a gente frisar, Luiz, que essa mudança desse comportamento, essa queima desse sutiã dessa mulher, ela também favorece um outro mercado, que é o mercado de filmes eróticos. Então a gente vê também esse mercado crescendo e cada vez mais produções, e produção brasileira também crescendo. Antes a gente só via as estrangeiras. Então, sem dúvida alguma, é uma tendência, um comportamento que mexe com o mercado inteiro. Curiosamente, existe aí a gente pode enxergar um pouquinho de menos medo da AIDS, por exemplo,
porque pesquisas recentes falam que pouca gente se protege ainda, e apesar de, né? E aí parece que arrefeceu um pouquinho isso, né? Pela atirar, como as mulheres estão atiradas, né? Eu acredito que seria o momento do nosso Ministério da Saúde ou das marcas de preservativos voltarem à tona a mídia, entendendo esse potencial de mercado e reforçar a questão da saúde e da proteção. Não acreditamos que o medo da AIDS tenha morrido, mas acredito que a falta de informação ou da publicidade nesse sentido para reforçar o cuidado talvez seja uma oportunidade que o mercado precise voltar a confirmar. A gente vê muito texto, e-mail dizendo que a marca A ou B ou C de protetor aí, condom, né, da camisinha, né, aproveitam aí o gancho da data dos namorados e tal, mas isso aí é pro ano inteiro, né? Acabou se tornando sazonal. Carnaval, Carnaval, liberou geral, mas usa camisinha, né, companheiro? Exatamente, é uma pena. Diante de tanta liberação, as mulheres têm mais prazer atualmente do que na época de suas avós? Você disse que as mulheres jovens ainda têm que um caminho a galgar, a terceira, a quarta experiência, três anos para descobrir todo o seu potencial, né? Mas essa liberação tem favorecido, ou seja, elas gozam mais do que as nossas avós? Sim, sem dúvida alguma. Eu acredito que muitas das nossas avós partiram sem ter chegado a um orgasmo. Hoje, a mulher mais jovem, até mais madura, que a gente falou, de 35, 40 anos, ela não se permite não ter um orgasmo. E eu acredito que a mulher passou durante muito tempo servindo o teu parceiro, preocupada com o orgasmo e com o prazer do teu parceiro. E, na verdade, agora a pesquisa identificou isso. Eu quero que você tenha sucesso na cama, mas eu também quero o meu. Deixa eu brincar também. Deixa eu ser feliz também. Em matéria de iniciação sexual, por exemplo, foi antecipada, se dá com mais antecedência? Sim, sem dúvida. E isso a gente entende e percebe até pelas questões de movimentação da vacina de HPV nas meninas aí, adolescentes com 14, 12 anos, a partir de 12 anos. Como eu te disse, nós acreditamos que essa iniciação, ou que esse prazer, ou que essa troca de informação está muito ligado à internet, ao mundo da informação, à liberdade de conversa dentro de casa, à liberdade de expressão com as amigas e o parceiro. Sem dúvida alguma, hoje as mulheres iniciam sua vida sexual mais jovem, mais cedo do que as nossas avós assim faziam. E por isso, querem mais ainda buscar o seu prazer, o seu sucesso na cama do que as nossas avós faziam. Sexo oral, a pesquisa identifica também, né, percentuais aí. E vamos falar em idade. Claro. Quantas fazem e quem faz mais, quem faz menos, aqui fica a dica. 71% praticam sexo oral. Gente, é muito, é né? muito. Sendo que as mulheres mais jovens, a prática cresceu 13% nos últimos anos. De 64 para 77, ou seja, 77% das mulheres abaixo de 35 anos praticam sexo oral e se masturbam. Então, essa é outra pergunta, né? Masturbação, né? Ela vem ganhando espaço. Ela vem ganhando espaço, ela está presente em mais de 70% também dessas mulheres, 73%, também com um percentual maior nas mais jovens, mas o que vem crescendo, o que nos chamou a atenção é a masturbação cruzada, que hoje ainda é um percentual pequeno, mas nos jovens ela cresceu 12 pontos percentuais do que os últimos anos. Olha, eu vou aproveitar que você é mulher, né, que tem toda essa bagagem da pesquisa. O que você falaria para um homem hoje, para um parceiro seu? Eu diria, preocupe com a sua mulher, preocupe com a tua parceira. Esteja atento ao que ela vem te dizendo. Queira somar na relação, buscar o prazer em dupla, um sexo sem tabu, um sexo absolutamente transparente, livre, aberto, às claras. Entenda o que a tua parceira quer. Esteja sim preocupada com o prazer dela e não só contigo. Essa história de ficar domingo em casa, tomando cerveja e tal, complica, né? O que a Ribot tem de diferencial em relação ao mercado? O que vocês se propõem, vocês fazem? O nosso foco é o consumidor. Ele é o herói da nossa história. Acima de tudo, nós queremos ouvi-lo.
e trazer a voz dele para o mercado para que ele seja cada vez mais bem atendido e, consequentemente, o mercado tenha um potencial de vendas ainda maior. Nós não somos um instituto de pesquisa, nós não somos absolutamente aficionados em números, nós, na verdade, entendemos estes números de forma estatística, sim, mas a gente leva muito para o comportamento do consumidor, de forma psicológica, emocional, cruzando com outras análises que se fazem presente no mercado. Esse é um pouco do diferencial da Ibu. O consumidor é sempre... A pronúncia é? Ibu. É francesa? É francesa. Coruja. Coruja. Que tipo de indústria compra mais pesquisa? Engraçado isso. Não existe uma indústria que compre mais, mas existe uma indústria que tenha menos tabu. A indústria farmacêutica é uma indústria fortíssima em pesquisa, mesmo porque é quase que uma ferramenta de trabalho. Até porque elas não podem fazer propaganda, né? Exatamente, Salvo Anvisa, esses exatamente. analgésicos aí. Com várias restrições da Anvisa. A indústria farmacêutica, a educação é um setor que a gente vê que está crescendo bastante, porque tem um grande desafio no mercado que é fidelizar. Além de conquistar, você tem que fidelizar. Então, reter, manter e, para isso, ouvir a opinião. Nós trabalhamos muito com construção civil dentro da Ibu, então a gente viu um crescimento do mercado desde 2008 para cá, e esse consumidor antes não entendia muito de tijolo, metro quadrado, terreno, eixo de crescimento, valorização, ticket final, juro, taxa de financiamento, e hoje ele está absolutamente informado sobre isso. A construção civil, sem dúvida alguma, é um forte cliente do mercado de pesquisa. Mas eu costumo dizer, Luiz, que não existe um segmento ou um setor. Existe um olhar de quem está por trás dessa marca ou desse serviço, ávido por conhecer e por querer saber quem é o teu consumidor e fazer melhor para ele e por ele. Não sei se você até pode responder essa questão, mas uma coisa que me intriga, por exemplo, houve uma certa ocasião, uma certa época que os supermercados ficaram gigantes, vendendo quase carro, né? Pneus inclusive. E há uma tendência, pelo menos eu noto nos bairros assim de classe mais alta, de ter o mais perto de você, né? Que cada um dá um nome aí, eu não vou citar a marca, mas poderia citar. E aí você vê grandes marcas em pequenos espaços atendendo populações mais de bairro. O que está acontecendo? Essa sua pergunta é muito interessante. O que está acontecendo hoje é o seguinte, Luiz, em especial nas capitais, em que o tempo de deslocamento é muito grande, e em especial São Paulo, que o paulistano fica em média 2 horas e 15 minutos no trânsito por dia, o que vem acontecendo é que localização, ou seja, mobilidade, o teu senso de estar próximo do que você consome, seja serviço, produto, vem aumentando essa demanda. Você quer morar perto do teu trabalho, você quer ir no restaurante do teu bairro, você quer morar num bairro que tenha comércio, serviço, escola, hospital, farmácia, educação, que você entra e sai de fácil dele, que tenha transporte, que a mobilidade seja boa. E, consequentemente, os supermercados pockets, que você acabou de citar, é uma tendência e uma consequência que vem assumir esse papel para sanar essa demanda de estar próximo de onde esse consumidor está, da localização dele. Tem alguma pesquisa que identifique aí o grau de satisfação dessas ciclovias pela cidade aí, para efeito de consumidor final, de mobilidade? Porque o que se vê aí é que são, fora dos momentos de pico, você vê 0 bicicleta, né? E principalmente nos dias de semana. E eu acho que isso aí atrapalha um bocadinho. Você está falando em mobilidade, está por perto e tal. O que esse ciclista pode andar numa cidade que não é plana, né? Exatamente. Os ciclistas mesmo de carteirinha, não o ciclista do final de semana, né? O ciclista de carteirinha acha absolutamente maravilhoso que um dia a gente vai ser, se Deus quiser, Holanda, Amsterdã. Mas a gente está longe de ser Amsterdã, né? A gente é São Paulo, com ciclovias que muitas vezes começam numa faixa e terminam no nada. No meio de uma árvore. No meio de uma árvore. Então, aqueles que são os adeptos ao transporte da bicicleta, obviamente que estão satisfeitos. Mas aqueles que têm a bike como um hobby de final de semana, não usam essa mobilidade para o dia a dia. Mas acham que é legal, que traz um novo way of life, que traz um estilo de vida mais
mais natural, enfim, mais livre, mais em contato com a natureza. E aí a gente entende que esse movimento da mobilidade, da bicicleta, do poder ir e vir, está muito atrelado a essa questão da localização. Então, eu quero sair, eu quero voltar, eu quero vir rápido, fácil, seja de bicicleta, de metrô, de ônibus, de monotrilho, de qualquer coisa. Então, sem dúvida alguma, a bicicleta ela tem o seu lado positivo, mas a gente tem muito ainda para pedalar em termos de ciclovia e de infraestrutura. O que você pode adiantar para a gente em termos de cenários, considerando aí que a Europa aí já decretou o fim do carvão, o fim do petróleo em 2100, quer dizer, nós ou a gente vai com energia atômica ou vamos de bicicleta mesmo. Ou vamos de bicicleta, exatamente. Então, Luiz, 2100 seria muito loucura, muito longe da gente dizer, mesmo porque o mercado ele muda tanto, tudo tem sido tão mutável e tem mudado tão rápido que hoje fica muito difícil fazer qualquer tipo de previsão nesse sentido. Mas o que sim a gente vê uma tendência hoje é em voltar para o centro das capitais. O centro das capitais, eles vão sim se tornar os eixos de grande desenvolvimento das sociedades para que haja uma conectividade do indivíduo com o teu lugar, a origem dele que muitas vezes passa pelo centro da cidade. A gente vive num momento na cidade de São Paulo que o centro virou uma atração em termos de cultura e especialmente no mercado imobiliário. A construção civil hoje é o bairro que mais cresce, é um dos bairros que mais valorizam e é o bairro que está tentando trazer o indivíduo à sua origem, resgatando São Paulo à sua origem. Então, a questão do não ao carro, sim à bicicleta, viva o centro, busca um pouco essa tendência de retomada de origem, de atitudes que a gente deixou de fazer no passado, dessa conectividade, das coisas simples. A gente acredita um pouco mais nisso, nessas relações. Menos filhos, mais pets, mais bicicleta, mais ambiente, menos carvão, menos diesel, menos álcool, menos gasolina e mais liberdade de liberdade de expressão e de mobilidade. A gente comparar o século XX e o século XXI, que a gente mal iniciou, as coisas se perpetuavam mais, as tecnologias duravam mais. E a sensação que se tem agora é que são extremamente descartáveis e que também são tecnologias que isolam o homem. Exato. Né? Como é que a gente lida isso quando a gente é indústria, quando a gente é venda de alguma coisa? São seus prós e seus contras. A internet, assim como as redes sociais, nos uniu a pessoas que nós não víamos há muito tempo, que foi muito legal resgatar quantas pessoas você não encontrou pelas redes sociais que você não via há muito tempo, mas é uma união que nós chamamos de falsa. É uma falsa união. No final do dia, você está deitado na tua casa, sozinho, ou com teu marido, seus filhos estão no quarto, no computador, na televisão, no celular, no iPad, no tablet, e você está ali sozinho. Muitas vezes com várias telas ligadas ao mesmo tempo, mas você está sozinho. A tecnologia, a cada dia que passa, ela se moderniza e ela fica obsoleta. Uma coisa que hoje é absolutamente moderno, amanhã já não é mais. O homem, ele vive uma era de individualismo, muito pautado em si e também muito só, com uma falsa sensação de comunidade. As redes sociais têm cada vez mais se tornado grandes potências, inclusive em publicidade. Acho que o Facebook é um marco da nossa história, mas sem dúvida alguma traz grandes consequências. Queria agradecer, Ana, a tua presença, a essa pesquisa super interessante, deixar a oportunidade, se você quiser abordar alguma coisa que a gente deixou escapar, e desejar a todos uma boa semana. Fica a última palavra para você. Luiz, foi um prazer estar com vocês, dividir mais um pouco sobre a nossa pesquisa, sobre a nova mulher, e a mensagem final que eu acho que a gente tem que dizer é: Feliz Dia dos Namorados para todos aqueles que estão acompanhados ou não, que vão em busca da sua parceira no Dia dos Namorados, que vocês tenham um sexo livre, sem tabus, mas ao mesmo tempo com bastante segurança, com bastante consciência, o respeito ao outro, a reciprocidade, a busca pela felicidade do parceiro continua sendo a coisa mais importante, independente dos tempos. É isso. Vamos ser felizes. Uma boa semana a todos e até a próxima.